Olá, meu querido povo do Marajó, começando a partir de agora mais uma edição do Balanço Geral. Minha produção enche imagens na tela, que na edição de hoje do Balanço nós vamos trazer informações para você de duas histórias impressionantes. Primeiro, em Portel, este jovem que está aparecendo no seu televisor foi brutalmente assassinado nessa casa. A nossa equipe de reportagem entrou nesse local, olha só, exatamente aí onde o jovem foi encontrado, brutalmente assassinado. Os suspeitos já chegaram aqui em breve, já estão aqui na Superintendência de Polícia Civil das Ilhas, da Sudepol. A gente vai trazer detalhes para você. E também essa outra situação aqui em Breves. Um mototáxi foi morto. Hoje pela manhã, protesto na frente de vários locais, justamente cobrando uma resposta por parte das autoridades dessa história que também choca Breves, porque é um trabalhador que foi brutalmente assassinado aqui no município de Breves. Olha só essa história. Um trabalhador mototáxi estava justamente trabalhando para garantir o sustento da sua família e acabou sendo morto. É isso mesmo, acabou sendo morto. E hoje teve protesto, participação de muitos mototáxis apoiando, cobrando uma resposta por parte das autoridades. Nós estivemos acompanhando essa situação durante a manhã de hoje, aqui no município de Breves. Muitos mototáxis acompanhando e ajudando nesse protesto. Os detalhes eu vou te trazer na edição de hoje do Balanço Geral, que já está começando a partir de agora. Minha produção, bora seguir o balanço, porque além dessas duas histórias, a gente vai repercutir a situação de um incêndio que aconteceu na sexta-feira aqui no município de Breves. Uma criança acabou morrendo nesse incêndio. Durante a manhã de hoje, a nossa equipe está mobilizando pessoas, amigos, para ajudar, para contribuir diante dessa história também lamentável que aconteceu aqui em Breves. Eu tenho um VT rapidinho e daqui a pouco eu já entro ao vivo com as famílias que vão participar do Balanço Geral de hoje. A gente vai trazer detalhes para você. Por enquanto, bora conferir uma matéria rapidinho que a nossa repórter Meli Nunes preparou. Após um incêndio de grandes proporções atingir casas no bairro Jardim Tropical, o Grupo Marajó de Comunicação decidiu agir rapidamente e lançou uma campanha de solidariedade para ajudar as famílias que perderam tudo nas chamas. O fogo, que começou na tarde da última sexta-feira, destruiu pelo menos 3 residências e deixou várias pessoas desabrigadas. Comovidos com a situação, funcionários do Grupo Marajó de Comunicação organizaram uma mobilização pelas redes sociais para arrecadar doações de roupas, alimentos, itens de higiene, móveis e até recursos financeiros. Em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, porque ela era uma criança inocente. Minha filha era a coisa mais linda, a coisa mais perfeita que eu tinha. Minha filha ela era alegre, ela era tão feliz. Eu não tenho nem palavra para descrever o tanto que ela era, tanto especial que ela era. Todo mundo sabe, todo mundo conhecia, os coleguinhas da escola. Conversava com todo mundo, era uma menina que gostava de falar, que gostava de fazer amizade. Todo mundo sabe. A campanha segue ativa e qualquer ajuda é bem-vinda. Para contribuir, basta copiar a chave Pix que aparece no vídeo ou vir ao prédio do Grupo Marajó de Comunicação. Produção, olha só essa história. Volta a imagem para mim, só para mostrar o Pix. Inclusive, na nossa lauda, nós temos o Pix lá de doação. Por favor, coloca como base lá para mim, porque olha só, você pode ajudar. 3 famílias perderam tudo nesse incêndio. O nosso repórter Rubenil Miranda está, inclusive, com representantes dessas famílias aqui na frente do prédio agora. Nós estamos ao vivo, trazendo detalhes sobre essa situação, e o Rubenil já vai se posicionar para que a gente possa trazer informações ao vivo
sobre essa história. Rubenil já está aqui na tela. Produção, enquanto o Rubenil está conversando aqui comigo, coloca o Pix na tela para o pessoal já doar aqui, você que puder ajudar. Rubenil, boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Nós estamos ao vivo agora na Marajó TV para falar sobre essa história impressionante. Você já está com os familiares aqui, é isso? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, exatamente, eu estou aqui com algumas famílias que perderam tudo nesse sinistro que aconteceu no final de semana e desde cedo nós estamos fazendo uma campanha e já foi arrecadado algumas coisas, algumas roupas e alguns valores. Eu estou aqui com as pessoas que também perderam praticamente tudo e vão conversar com a gente. Boa tarde, como é seu nome? Keila Castro. Keila, fala pra gente como é que está a situação, o que vocês estão precisando nesse momento? A gente precisa da ajuda do povo, a gente precisa de madeira, roupas, ventilador, quem puder ajudar, o que puder ajudar, tudo é bem-vindo nesse momento, né? Que são as 3 famílias que ficaram sem nada e aí tem uma criança também que precisa também da ajuda de roupas, brinquedo, o que puder ajudar pode trazer, que tudo é bem-vindo. Só para as pessoas entenderem, lá era uma vila de família, era isso? Era uma vila de família, as casas eram todas separadas, eram 3 casas, foi perca total. Vocês eram só a única família que morava nessas casas, era separada uma da outra e vocês foram pegos de surpresa na sexta-feira. Sim, morava lá a minha sobrinha, a minha enteada e o meu sobrinho, eram os 3 casas. Aí quando eles se depararam, o fogo já estava alastrado já na casa, aí não teve como socorrer a criança que ficou lá, né? Tentaram de todo jeito, mas não conseguiram. Infelizmente, é muito triste a perca, principalmente da criança, que foi um choque muito grande para a família, perder uma criança na família que apenas 7 anos, ia completar seus 18 anos de idade agora em agosto, dia 14 de agosto, ela ia completar 8 anos. Marlon, então eles estão aqui, Marlon, pedindo ajuda. Você que está em casa e puder ajudar com madeira, você que tem uma estância, você pode vir aqui. Eles estão aqui na frente da rádio. Você pode vir aqui e dar essa colaboração para essas pessoas que estão precisando. Ei, Rubenil, fica aí rapidinho, olha só. Você que puder ajudar, contribua. Tá aqui o Pix na tela, Pix está na tela, para você contribuir e ajudar. Minha produção enche imagens na tela do incêndio só para eu poder explicar um pouquinho para a população mais imagens que estão circulando aí na internet. As imagens que você vê de móveis sendo retirados de dentro das casas, elas são de móveis de pessoas que moram ao lado da casa que estava pegando fogo. E, infelizmente, as pessoas vítimas do incêndio acabaram perdendo tudo nesse incêndio. Então, o que você puder ajudar, tá aí o Pix na tela, tire uma foto do seu televisor, ajude, contribui com a família. No sábado, nós recebemos a avó e a mãe da criança que morreu aqui no prédio do Grupo Marajó de Comunicação, porque estava acontecendo uma burocracia para a liberação do corpo. Nós fizemos uma entrada ao vivo na rádio, cobramos agilidade para a liberação. E aqui, publicamente, eu quero agradecer o Hospital Municipal por ter nos ouvido, por ter acatado o clamor da família, o nosso clamor, para que o corpo da criança fosse liberado ainda no sábado. E foi liberado no sábado à noite, nós conseguimos acompanhar isso. A gente precisa continuar de alguma forma contribuindo. Já peço para que a Secretaria Municipal de Assistência Social possa de alguma forma ser parceiro dessas famílias, são 3 famílias. Nós temos uma mulher que ainda está internada no Hospital Regional Público do Marajó. Então, são situações impressionantes e que a gente vai continuar acompanhando. Daqui a pouquinho, eu vou trazer atualizações sobre essa história ao vivo aqui no Balanço Geral, sobre essa situação, sobre esse incêndio ainda que aconteceu aqui em Breves. Daqui a pouquinho todos os detalhes, mas também, daqui a pouco, olha essa história. Um jovem, apenas 17 anos, lá do município de Portel, ele foi brutalmente assassinado. O corpo dele foi encontrado com as mãos amarradas, totalmente imobilizado, mas com dezenas de golpes de faca pelo corpo.
impressionante a brutalidade. Os envolvidos, uma menor de apenas 17 anos, que seria a ex-companheira do menor morto. Segundo as investigações da polícia, haveria aí um certo relação amorosa da menina com o acusado da morte também, junto com a vítima. E é justamente o que a gente está acompanhando nessa história impressionante que aconteceu no município de Portel. A gente tem detalhes, inclusive agora, uma guarnição da Polícia Militar está em Portel, e daqui a pouquinho eu vou trazer uma atualização que há a possibilidade de ter um terceiro envolvido na morte desse jovem. É isso mesmo, uma terceira pessoa que ainda não foi presa pela polícia. Eu tenho uma entrevista exclusiva com a polícia lá de Portel, que fala sobre a possibilidade de ter um terceiro envolvido, sem ser esses dois que já foram presos. Daqui a pouquinho eu vou dar detalhes sobre a prisão dele, mas sem ser esses dois que já foram presos, há a possibilidade de um terceiro envolvido. Eu vou trazer a entrevista exclusiva com a equipe da polícia lá do município de Portel, falando sobre essa possível participação de um terceiro envolvido nessa morte. E também uma outra história. Muda de assunto aí, produção, porque um mototaxista, um trabalhador, foi brutalmente assassinado aqui em Breves, no Marajó. Hoje pela manhã, antes do enterro dele, mototáxis, familiares, amigos, pessoas comovidas com essa história, protestaram pelas principais ruas da cidade de Breves, parando em vários locais para cobrar das autoridades agilidade e a elucidação deste crime, que não pode de forma alguma se tornar impune, que não pode de forma alguma passar batido. Inclusive, a gente já vai trazer um posicionamento da Polícia Civil ainda hoje dentro do Balanço Geral. Então chama o vizinho, avisa a família, que tem muita informação dentro da nossa programação do Balanço Geral de hoje. Mas antes disso, deixa eu trazer a história de um brevense que lançou um clipe com música autoral. Ele que já é bastante conhecido aqui na região do Marajó pelas suas composições autorais. É o Isaac Sá. A gente vai trazer informações e um bate-papo do nosso repórter Rubenil Miranda com ele, trazendo detalhes a partir de agora na tela do Balanço. Olá a todos, esse Balanço Geral. Hoje a gente aproveitou o final da tarde de quinta-feira para vir conversar com esse artista local que tem feito a diferença, chamado a atenção na vertente do carimbó, e será o único artista marajoara a se apresentar na COP30 oficialmente. Estou falando aqui do Isaac Sá, que está do meu lado. Isaac, mais uma vez, bem-vindo aqui à TV Marajó. Fala, meu amigo Rubenil, sempre é um prazer estar com vocês. E, cara, realmente o que tu falou, nós somos um dos marajoara. Acho que o único, né? É o único. Até agora eu ouvi falar que você é o único. E você tem se destacado, né? Eu tenho visto alguns influencers falando de você, falando bem. Inclusive, recentemente você participou de um show do Roberto lá não, do Wanderlei Andrade, é isso? Você participou de uma turnê do Wanderlei Andrade. Fala um pouco disso pra gente, pra começar, antes de a gente falar das novidades. Sim, a gente participou aí na equipe de produção, né? Junto com o Marvin Miranda, que é meu produtor, ele fez o convite. Nós fomos participar aí em Santarém, no show de 30 anos dele aí de carreira, né? Então eu pude estar compondo a equipe de produção dele aí. Foi um evento muito bacana, tive um feedback muito legal, conheci vários artistas aí. Pude conhecer de pertinho o Wanderlei Andrade, um cara incrível. E, cara, é isso aí, a gente vamos atrás da cultura, né? Tendo oportunidade, a gente não pode perder, né? E é um aprendizado para você também, né? Ah, nem pensa até, de conhecer aí o Chimbinha, tive um acesso direto no estúdio com ele. O Edilson Moreno, um grande compositor, bati até um papo com ele, falando nisso também, até novidade aí de composição. E Wanderlei Andrade, um cara muito humilde, eu peguei uma lição de humildade com ele, assim, cara, um cara incrível. Você tem uma história interessante, né? Você, para quem não conhece, você veio das Ribeirinhas, né? E veio com a cara e a coragem para cá, para a cidade,
para encarar esse desafio de mostrar o seu talento. Cabe até aquela música, você é um menino do interior que veio para a cidade mostrar seu valor. É isso mesmo, quando eu tô fazendo meu show, sempre eu paro assim, o show e falo sobre essa música, né? Menino do interior, que veio de lá e largou tudo, deixou de ser agricultor e tal. Então, assim, vim do interior dos macacos, eu estudava aí na Resex Mapuai, no escolão, na CFR. E eu canto muito a minha verdade das minhas músicas, né? Se a pessoa analisar bem a letra das minhas músicas, dos meus carimbó, ele fala muito da minha cultura, muito de nós, muito da nossa verdade, muito do meu eu, muito dessa vivência marajoara, né? Da comida típica, das culturas em si. Você não perdeu a sua essência, né? Jamais, cara, jamais. Isso sempre, onde eu vou, tenho orgulho de dizer que eu sou ribeirinho, tenho orgulho de dizer que eu sou de povo de comunidade tradicional, que sou morador dos macacos. Isso pra mim, essa bandeira eu carrego onde eu for e eu acredito que em Deus que nunca vou largar essa bandeira. E como é que é, Isaac? Como é que tem sido a recepção das pessoas quando você vai por aí, fala que é do Marajó, fala um pouco da sua história? Como os artistas de renome que você tem contato, tem lhe tratado, o que eles falam pra você? Cara, é assim, a gente como artista, né, marajoara sempre tem uma pequena rejeição, assim, né, por ser Marajó, né. Sabe que a mídia solta sobre o Marajó é coisa ruim, Marajó é prostituição, ou Marajó as pessoas passam fome, então, sempre que eu te falo assim, eu fui fazer um show em Brasília, em novembro do ano passado, vai fazer um ano agora em novembro, que vem desse ano, né. Então, quando eu falei que eu era do Marajó, houve até uma rejeição, assim, quando eu fui subir pro palco, né? As pessoas te olharam assim com meio de canto, assim, você sentiu assim, um certo preconceito? Eu senti um certo preconceito porque, assim, tipo, Marajó, o povo lá de fora vê, assim, Marajó como que seja só bicho, só mato aqui, ninguém é civilizado, entendeu? E quando eu subi no palco, foi uma realidade que quando eu desci do palco após o meu show, uma hora de show, já foi outra realidade. As pessoas me parabenizando, desci de lá já... as pessoas tirando foto comigo, já foi outra realidade. Então, eu até levo o Rubenil comigo, isso, como um legado, sabe? De mostrar o lado bom do Marajó, como eu falei recentemente, que a mídia lá fala que o Marajó é ruim, né? E eu tenho esse propósito, eu tenho esse propósito de levar, se dizer, o Marajó é coisa boa, tem culinária, tem gente boa, tem gente do bem, não tem bicho aqui, entendeu? Então, essa bandeira eu carrego também e brigo por ela. Isso é interessante, que as pessoas imaginem que nós moramos aqui perdidos no meio do mato, que a gente não sabe o que é carro, não sabe o que é internet. E isso é muito legal também de você, um artista local, que se destaca, não esquece a sua raiz, né? Porque tem muito artista que, quando ganha um certo destaque, esquece de onde veio, esquece suas raízes e, como a gente costuma dizer, se enche de perna. Cara, isso é verídico no meio artístico. Tive uma pessoa que falou pra mim, Isaac, se eu tivesse um clipe já se lançado em grandes plataformas digitais, tem no Deezer, né, Spotify. Ele falou assim, se eu tivesse um clipe desse, cara, não entrava em qualquer lugar. Tipo, querer crescer, né, querer ser algo que a gente não é. Eu jamais, cara, pra mim isso aí é consequência de um trabalho, um esforço muito grande, né, cara, que sempre te vem buscando. E por falar em trabalho, tem novidade aí. Quais são as novidades que você tem para nos dizer hoje? Cara, novidade aí, o clipe Marajó Sorrindo, tá aí no YouTube. Tá pronto já? Tá lançado no YouTube já, vai ser também semana que vem em todas as plataformas digitais, no Deezer, no Spotify e outras plataformas digitais, entendeu? E eu já convido o pessoal a acessar nosso canal do YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook aí. Vamos aproveitar então que a gente está falando. Quando a gente está falando, você está vendo algumas imagens, só para você sentir um pouco do clima. Pode ser? Sim, com certeza, pode ser. Essas imagens que vocês estão vendo já é do clipe. Fala um pouco, foi gravado onde? Cara, o clipe foi gravado aqui em Breves mesmo, né? Foi gravado aqui em Breves, lá no sítio Caruaca. Eu até agradeço o pessoal lá, grande parceria lá do pessoal do Caruaca. E também no sítio Norticon, né? Foi incrível assim, cara. E tem também imagens do Marajó em si, né? Que agradeço ao meu produtor de imagens aí, o Thiago Oliveira, que ele... Um cara incrível, assim, sabe? Que pegou muitas imagens do Marajó, ele anda no Marajó todo. E assim, você assistindo esse clipe, você pode ver que tem imagem, assim, de todo quanto é lugar do Marajó. É um trabalho de 4 minutos, assim, um trabalho incrível. Então essas imagens que vocês viram agora foi só um pouquinho da mostra, que vocês vão poder ver mais tarde, às 8 da noite, no YouTube e nas outras plataformas, é isso? Com certeza. Acesse o nosso YouTube aí, se inscreva no canal. Já está lançado no YouTube aí, mas no Instagram sempre a galera tem mais acesso, né? Vamos lançar no Instagram amanhã às 8 horas da noite aí, Benho. O novo clipe do Zaxá, esse artista local que vai ser o único Marajoara na COP30, é isso? É isso mesmo. Vamos lá, COP30 aí, vamos ver o que Deus tem pra gente, né, Banil? Valeu aí, curte a gente. Valeu, mano. Obrigado aí. Boa sorte.
Valeu, Zac, parabéns aí pela belíssima produção, talento incrível aí. E a gente abre espaço aqui para toda a nossa cultura, para toda a propagação dos talentos locais que a gente tem aqui, que é tão importante aqui no nosso município. Gente, nós estamos acompanhando essa história impressionante, né? A Mery já está posicionada? A Mery tem atualizações para a gente a respeito da situação ainda do incêndio que aconteceu aqui no município de Breves. A Mery esteve conversando com um delegado que está investigando, que é um trabalho de perícia, que é feito por parte da Polícia Civil, que é importante para elucidar as causas do acidente de forma técnica e até para colocar para a população o que de fato aconteceu nesse incêndio na última sexta-feira. Mery, boa tarde, bem-vinda ao Balanço. Boa tarde, Marlon, para você e para todo mundo. A gente volta a falar sobre o caso dessa tragédia, desse incêndio que aconteceu na tarde da última sexta-feira aqui no município de Breves, onde várias famílias foram afetadas e pelo menos 3 casas foram atingidas e destruídas pelas chamas, que pôde ser vista, inclusive, de várias partes aqui da cidade. Infelizmente, também houve o registro da morte de uma criança que ficou carbonizada e, por conta disso, iniciaram as investigações por parte da Polícia Civil. E eu conversei com o delegado Leandro, responsável aí pelo caso, e ele traz informações para a gente das investigações. Vamos acompanhar. À tarde, né, por volta aí das 2h30, 3 horas, a gente já recebeu a notícia de que uma casa ali em frente a um estabelecimento comercial estava pegando fogo, e de imediato a equipe foi até o local, e quando a gente chegou, constatamos lá a veracidade dos fatos, né, e aí após todo o procedimento da Polícia Civil, dos bombeiros, que também agiram rapidamente em controlar o fogo, que por sorte não se alastrou às outras residências, né, e destruiu por completo o imóvel lá onde começou. E aí, após a gente, infelizmente, teve a descoberta que uma criança veio a óbito no local, né, em decorrência desse incêndio aí, como a senhora falou, de grandes proporções. E aí também já colhendo informações, as informações preliminares, a gente descobriu que uma das responsáveis também se queimou, né, e também foi receber o atendimento médico. E aí a equipe da Polícia Civil já começou a levantar as primeiras informações, registros fotográficos do que poderia ter acontecido também, a fim de elucidar esse caso e o que realmente de fato aconteceu lá. A Polícia Civil também acionou a perícia científica, inclusive vieram peritos de Belém para proceder à perícia oficial no local, né, e as informações preliminares são que uma explosão, né? E aí a gente está tentando ainda averiguar com certeza, porque nesse primeiro momento é muito complicado falar alguma coisa, até porque tem que ter uma investigação robusta. Mas de fato os vizinhos ouviram uma explosão, e aí parece que veio da cozinha mesmo, né? E a gente está nessa aí com a perícia também, a fim de descobrir se foi possível panela, se foi alguma fiação elétrica, algo nesse sentido aí que possa ter causado esse incêndio. Possibilidade do incêndio ter sido acidental? Isso. Assim, o incêndio não se constatou nada de criminoso, né? Não foi uma pessoa que foi lá até a residência e tocou fogo. Infelizmente aconteceu alguma fatalidade ali que ocasionou essa explosão, esse fogo, esse incêndio lá na residência. O corpo da criança ela já passou por perícia, foi colhido material genético, foi colhido o material genético dos familiares também, a fim de ser feito aí todo o procedimento dentro da lei e tudo mais que possa ser identificado, e para proceder aí ao enterro, o velório, e que essa família aí possa seja confortada em paz, né?
Depois de ser liberado, o corpo da criança foi levado para a escola Manuel Sena, onde a criança estudava, para ser velado e no dia posterior ser enterrado. As investigações devem continuar para saber de fato e evidenciar as causas desse incêndio. E a gente lamenta profundamente esse ocorrido. Marlon. Meire, a gente está acompanhando essa história, inclusive com essa grande mobilização para que as pessoas possam ajudar, né? A gente está mostrando na tela, no vídeo, e aí está aparecendo muita gente carregando móveis e, na verdade, esses móveis já são dos moradores das casas do lado, que eles estavam com medo das chamas chegarem em mais locais. E aqui embaixo, no rodapé do seu vídeo, tem um Pix oficial, que é, na verdade, uma vaquinha online feita pelas 3 famílias que perderam tudo no incêndio. E se você puder ajudar, a gente convida você a fazer parte dessa solidariedade, dessa campanha do bem que a gente está fazendo, movimentando a rádio e a TV, convida você para ajudar, seja com o que você puder. Tem inclusive uma criança de 9 anos que eu estive conversando com a mãe mais cedo, que também precisa de ajuda, roupa, calçados. De repente você tem aí na sua casa que pode doar, faça aí a sua contribuição, procure a família, para que a gente possa, de fato, continuar ajudando essa família, tá bom? Daqui a pouquinho a Meire vai voltar com a gente ao vivo, trazer uma outra história relacionada a uma situação que a gente está acompanhando sobre a morte de um mototaxista que aconteceu aqui no município de Breves. Daqui a pouquinho eu te trago detalhes, mas antes disso, produção, bora começar a trazer a história da situação lá de Portela. Gente, uma história impressionante que a gente está acompanhando desde o final de semana. O jovem de apenas 17 anos, ele desapareceu na última sexta-feira, dia 4. De lá para cá, um trabalho de investigação vinha sendo feito, a família procurando, e infelizmente, a família encontrou, achou o corpo, e que, segundo as primeiras investigações da polícia, a ex-namorada tem, de alguma forma, ligação com essa morte. E também um outro suspeito que foi preso pela polícia. Só que daqui a pouquinho eu vou trazer uma fala do policial que foi chefiar a polícia militar para esse trabalho de investigação e que ele fala que há a possibilidade de ter um terceiro suspeito, que ainda não foi preso, mas que a polícia está acompanhando essa história. A gente vai trazer detalhes na edição de hoje do Balanço Geral, mas antes disso, as primeiras informações desse caso revoltante e impressionante que aconteceu em Portela, você confere agora na tela do Balanço. O relato emocionante é da mãe de Maxi Miller, de 17 anos, desaparecido desde o último dia 4 de julho. Max, volta, filho. Volta. A nossa casa não é a mesma sem você. A nossa vida não tem sentido sem você. A gente tá te esperando, filho. A gente tá com saudade. Seus irmãos estão com saudade, sua família está com saudade, seus avós. A mamãe só quer te ver de novo, te abraçar. O corpo do jovem foi encontrado na tarde do último domingo no município de Portel, região do Marajó. Segundo informações, o corpo do rapaz foi localizado por um morador dentro de uma casa abandonada em uma área de mata próxima à estrada Acuti Pereira, com os pés e as mãos amarrados e com pelo menos 15 perfurações, o que leva a crer que a vítima foi torturada até a morte. Segundo relatos de testemunhas, a vítima foi vista pela última vez com a ex-namorada, uma adolescente de 17 anos. Imagens de câmera de segurança mostram a menor chegando em uma motocicleta. Em seguida, o rapaz chega de bicicleta. Logo depois, os dois aparecem saindo de uma residência. Daí, Maxi Miller desapareceu. O repórter Adinamar Coelho esteve no local e acompanhou as primeiras informações. Aqui na estrada do Acuti Pereira, meu amigo Marlon foi encontrado
o corpo do jovem desaparecido, que estava aí desde sexta-feira, né, desaparecido. Aqui foi o local onde foi encontrado o corpo dele. A gente vai entrar aqui no local da casa, onde foi encontrado hoje, na manhã deste domingo, a partir de 11 horas, foi encontrado aqui o corpo do rapaz que estava desaparecido. Além da adolescente, a polícia identificou e prendeu Ismael, de 18 anos, apontado como comparsa da menor. Ele foi preso e, junto com a adolescente, foi trazido para a Delegacia de Polícia Civil de Breves, onde o caso está sendo investigado. Tamanha brutalidade. Gente, eu estava acompanhando esse processo e é incrível como houve frieza na morte desse jovem e que, por sinal, era bastante querido no município de Portel. Vem muita gente nas redes sociais se manifestando, clamando e pedindo por justiça. E, infelizmente, a gente tem que ser real. O simples fato dessa menina que não comete crime porque é menor de idade, e se eu chamasse ela de criminosa aqui eu poderia até responder por isso, mas não deixa de ser, o simples fato dela ser menor, meu irmão, é bem provável que ela saia da cadeia antes da família sequer amenizar a dor que ela está sentindo agora. Lamentável essa história, saber que há tamanha frieza e brutalidade na hora de matar uma pessoa, porque perante a lei, a menina é uma menor, inocente. Agora fica no caminho dela, meu irmão. Dá um motivo para ela, dá uma faca para ela, meu irmão. Olha essa situação, é revoltante, não dá para gente concordar com uma situação como essa. A justiça precisa ser feita. Esses envolvidos precisam pagar pelo crime, mas infelizmente a gente precisa ser real. Não se assuste se daqui a pouco tempo essa jovem já estiver nas ruas aí solta, só porque ela é menor de idade. O maior, o rapaz, provável que fique lá um tempo lá, cumprimento lá de 1/3 da pena em regime fechado, como é padrão aí, mas depois, pouco tempo, também vai para a rua, porque infelizmente nós vivemos em um país que a impunidade ainda prevalece, que a impunidade ainda prevalece sobre a dor de uma família e dos amigos que perderam um jovem trabalhador, trabalhava numa lanchonete lá em Portel. Infelizmente é essa que é a verdade. A gente vai acompanhar, ainda temos mais atualizações sobre isso. Minha produção posiciona para mim a entrevista exclusiva da Polícia Militar, o nosso responsável lá, o correspondente lá em Portel, gravou uma entrevista exclusiva, o Adinamar, com o responsável da Polícia Militar, que está acompanhando esse caso específico, até porque há uma aclamação por parte das autoridades pedindo justiça. E detalhe, ele traz uma informação nova nessa entrevista. Ele diz que há possibilidade da participação de uma terceira pessoa nesse crime brutal que aconteceu em Portel. E você vai conferir essa entrevista exclusiva aqui na tela do Balanço. Após os órgãos de segurança pública tomar conhecimento de que havia um cidadão desaparecido, né, a Polícia Militar ela iniciou diligências, né, e na manhã de ontem, né, um cidadão informou, né, a guarnição policial de que próximo da sua residência, possivelmente, né, no imóvel, estaria um corpo lá no local. Então, de imediato, a guarnição policial, juntamente com a Polícia Civil, né, iniciou-se ali uma operação conjunta, e ao chegar no local foi constatado, né, o corpo da vítima, né, com um resquício de crueldade, né, estava amarrado e com vários golpes, né, de possivelmente arma branca, a faca, né. Então, diante aí dessa situação,
iniciou-se novas diligências e a principal suspeita, né, era a companheira da vítima, que após a ser encontrada, né, essa veio até a confessar, né, esse crime cruel, bárbaro, que a gente torna aqui a repetir, né, mas a motivação do crime ainda está sendo investigada, né, pela Polícia Civil. E o mais importante, que foi dada uma resposta, né, pelos órgãos de segurança pública para que não fique impune, né, crimes como esse aqui na cidade de Portel. Há sim suspeita de que existe uma terceira pessoa, né, mas a identidade dela ainda não foi revelada, né? Então aí as investigações, como disse, agora estão a cargo da Polícia Civil. A Polícia Militar já fez o que compete, né, que foi dar o apoio aí na prisão desses dois suspeitos, né, a namorada e uma outra pessoa que ainda a gente não sabe qual seria o grau de amizade, né, com a família ou até mesmo com a vítima. Isso tudo será esclarecido aí durante o inquérito policial. Mas há sim uma terceira pessoa, né, as investigações irão continuar e as buscas também, né, e a gente pede aí para toda a sociedade portelense, né, que tiver maiores informações que sejam imprescindíveis para a elucidação do fato criminoso, né, que venham até a delegacia, que venham até a Polícia Militar, que a gente vai estar pegando essa informação e a gente vai estar aí, com certeza, tentando capturar essa terceira pessoa ou até mesmo quarta, se tiver, né? Isso a gente só vai conseguir no avanço das investigações. Obrigado, primeiro-tenente Juvenilson, pela entrevista. Ele que foi aqui de Breves, lá para Portel, para contribuir nesse levantamento feito pela Polícia Civil, que está fazendo um grande trabalho, a Polícia Militar, mas mais uma vez eu destaco, meu irmão, nós vivemos no país da impunidade, infelizmente essa que é a real. A principal suspeita envolvida é uma menor de idade, meu irmão. Não espere muita coisa. Não espere muita coisa pelo simples fato dela ser menor de idade. O que a gente lamenta demais, porque deveria se ter justiça. Meu irmão, se fosse matar um cachorro, talvez ela ficasse mais tempo preso. Mas é só um ser humano, é assim que a lei trata. É assim que a lei trata. E não é culpa do juiz, porque ele só faz cumprir o que a lei determina. Não é culpa do promotor, não é culpa do delegado. Meu irmão, o que a gente precisa é ter a rediscussão sobre o nosso sistema de justiça, sobre as leis que a gente tem, sobre essa situação de menor. Para ter os seus direitos, ele tem todos os seus direitos garantidos. Agora, quando é na hora de pagar por crimes, por atos infracionais, né? Porque menor não comete crime, desculpa aí a jurisprudência, mas não dá para não escapar de que de fato é um crime e a gente tem que amenizar dizendo que é análogo ao crime de homicídio, e aí tem que gerar uma série de comentários neutros sobre isso. Meu irmão, vai falar isso para o pai, vai falar isso para a mãe que perdeu o seu filho, vai falar isso para os amigos, para os irmãos desse jovem, vai falar isso para a família que está sofrendo com essa perda, vai falar isso. Não dá para aceitar com que um crime como esse se torne impune. Parabéns à polícia que está fazendo o seu trabalho. O que a gente espera é que a justiça, mesmo com tantas brechas que existem, possa fazer com que essas pessoas possam pagar pelo crime cometido. Lamentavelmente, essa que é a realidade. A gente vai trazer atualizações a qualquer momento a respeito dessa história. E daqui a pouquinho uma matéria completa. Um mototaxista, um cidadão, trabalhador, alguém que muito respeitado, inclusive na sociedade de Breves, evangélico, ex-dirigente de congregação aí, um trabalho incrível realizado em Breves, trabalhando, cidadão trabalhando, mototáxi trabalhando, foi brutalmente assassinado na cidade de Breves. Hoje pela manhã uma grande movimentação de mototáxis cobrando por justiça, pedindo de fato com que as autoridades possam chegar até esse criminoso e elucidar essa história. Matéria completa eu te trago aqui dentro do Balanço daqui a pouquinho. Mas agora deixa eu mudar de assunto, porque é hora de esporte no Balanço.
Jairo, bem-vindo ao Balanço. Bora mudar um pouco de assunto, que, meu irmão, hoje o Balanço tá cheio de história, lamentável, muitas mortes, mas bora falar de coisa boa. Vamos falar de esporte agora. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso noticiário factual. Bora lá, Jairo. Boa tarde. Bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, Marlon. Boa tarde a toda a nossa audiência massiva, do Balanço Geral. Neste sábado nós já tivemos as semifinais, né? As quartas de finais, desculpa, do Mundial de Clubes da FIFA, onde o Real Madrid recebeu a Champions. Mostram porque o Fluminense também, que vai já estrear nessa semifinal amanhã contra o Chelsea a partir das 16 horas. O torcedor pode ficar ligado, o torcedor brasileiro vai ficar ligado, não só o brasileiro como o sul-americano. O único time sul-americano que vai disputar a vaga na final aí é o Fluminense. Então vamos ficar ligados que amanhã tem Flusão na telinha. E vamos falar aqui do nosso município. Estamos tendo a Série A2 do Campeonato Paraense, valendo vaga para a Série A do Campeonato Paraense. Nós temos o Clube Atlético Marajó representando aqui o nosso Marajó, que jogou neste sábado e acabou perdendo para a equipe do Canaã. Vamos acompanhar nessa matéria. Agora vamos falar de Série A2 do Campeonato Paraense de Futebol. O Clube Atlético Marajó recebeu o Canaã perante sua torcida e saiu derrotado, tendo missão dificílima no jogo de volta em Castanhal, tendo que vencer por 3 gols de diferença ou mesmo placar para ir para os pênaltis. No segundo tempo, bola cruzada na área e Matheus faz de cabeça. 1 para o Canaã, 0 Can. Lucas recebe na área, limpa 1, 2, 3 e bate para o fundo da rede para ampliar. 2 para o Canaã, 0 Can. Canaã joga com a vantagem, podendo perder até por 1 gol de diferença no jogo de volta em Castanhal. Tá aí, olha, o Can conseguiu, vamos dizer assim, perder o jogo em casa, que precisava vencer. A equipe do Canaã, fortíssima, foi lá, fez o seu papel, garantiu a vitória fora de casa, vai jogar com a vantagem debaixo do braço, com o regulamento ali, perdendo até por 1 gol de diferença. Se for 2-0 pro Can, aí o Can vai para as penalidades, prorrogação e penalidade. Se for 1-0, o Canaã classifica, Marlon. Jogo dificílimo aí para a equipe do Can, que vai disputar lá em Castanhal o jogo de volta. E a gente vai acompanhar e trazer todos os detalhes aqui dentro da programação da Marajó TV. Jairo, hoje a gente está cheio de conteúdo aqui, mas amanhã a gente vai trazer informações do MMA. Nossa equipe esteve lá acompanhando, você preparou uma matéria e a gente vai trazer detalhes amanhã. Tudo bem, muito obrigado. Boa tarde. Certo? Bora mudar de assunto agora. Olha essa história, um mototaxista, trabalhador brevense, brutalmente assassinado. A moto já foi recuperada e a gente está acompanhando essa história, inclusive com um depoimento emocionante da família, falando justamente sobre essa história e cobrando justiça. A gente vai trazer detalhes agora na tela do Balanço, reportagem de Rubenil Miranda. Na manhã de hoje, familiares e amigos do mototaxista que foi brutalmente assassinado nesse final de semana saíram às ruas de Breves em protesto e prestando a última homenagem a mais desse trabalhador que foi ceifado a vida brutalmente nesse último final de semana. Aqui, os amigos todos reunidos e vão sair para o velório e também sair em protesto pelas ruas da cidade, clamando e pedindo por justiça. Um clima de protesto e comoção marcou o sepultamento do mototáxi que perdeu a vida no final de semana. Colegas e familiares do motorista se reuniram para prestar homenagem e exigir mudança nas condições de trabalho e segurança para os mototáxis. Mano, meu coração hoje em dia, como de vários trabalhadores aqui, amanheceu triste, né? Com essa notícia aí, que infelizmente é mais um profissional nessa área que nós faz parte aí, que perdeu a sua vida, né? E fica a pergunta, até quando, né? Até quando a gente vai ficar com essa impunidade, com essa insegurança de trabalhar? Porque foi mais um pai de família que morreu em busca do alimento para sua família, né? Que infelizmente se perdeu, né? E fica essa pergunta no ar, até quando, né?
Até quando? Durante o cortejo fúnebre, os presentes amarraram fitas pretas nos braços e balões nas motos e exigiam mais segurança e respeito para os mototáxis. Só é legal a moto, só é legal o dinheiro. Quis algo a mais. E para todos nós que trabalhamos, principalmente o pessoal que trabalha à noite, mas a gente sabe que o pessoal do dia também sofre com isso. A gente sabe que a gente sai de casa, mas não sabe se vai voltar. A comoção era evidente no rosto dos familiares e colegas que lutam para superar a perda de um ente querido. O que a gente está querendo é segurança, o que a gente está querendo é que a gente possa trabalhar sabendo que a gente vai sair e vai voltar, né? E é isso, é uma vida que está se perdendo hoje aqui, né? Não foi a primeira, né? Infelizmente. Inclusive a nossa associação, que leva o nome João Rodrigues, é homenagem a um companheiro que teve sua vida ceifada quando estava trabalhando também. O protesto foi pacífico e contou com a presença de vários membros da comunidade. Os manifestantes pedem que as autoridades tomem medidas para melhorar as condições de trabalho e segurança para os mototáxis, que visem reduzir a insegurança da categoria. Mas o que vai trazer o alento é que vocês possam dar uma resposta rápida para que essa família possa se sentir segura e protegida pela justiça, e que a justiça ela possa agir e tirar essa pessoa que fez este mal. Os pais do mototáxi que perdeu a vida no final de semana falaram sobre a dor e a perda do filho. Eles destacaram a dedicação e o amor do filho pelo trabalho e pela família. Foi um menino que nunca deu trabalho para nós e nem para os outros também. Ele só cuidava, fazia amizade com todo mundo. Ele cuidava do trabalhinho dele, dos filhinhos dele. Ele não tinha rival nenhum. E todo mundo gostava dele. A entrevista é um testemunho da dor e da perda que a família está sentindo, mas também é um apelo para que as autoridades tomem medidas para melhorar as condições de trabalho e segurança para os mototáxis. A morte de Pedro é um lembrete da importância de se trabalhar para melhorar as condições de trabalho e segurança para os profissionais que trabalham no trânsito. A comunidade espera que as autoridades ouçam suas demandas e façam algo para prevenir futuras tragédias. Que situação, mais uma vez. Nós tivemos duas mortes brutais, revoltantes. A gente tem que trazer histórias, primeiro de Portela, o jovem lá, e aqui um homem trabalhador, com uma história, querido pelos amigos, pela família, pela classe, e agora morto de forma ainda misteriosa. A polícia está investigando e a gente está acompanhando essa história porque é um crime que não pode ficar impune. Não pode ficar impune, de forma alguma. A família está pedindo, está clamando por justiça, é um direito deles e, sem dúvida nenhuma, a população também quer essa justiça. A população também quer com que esse caso seja elucidado. Rubenil Miranda já está aqui no telão comigo para trazer atualizações, porque mais cedo a nossa repórter, a Mary Nunes, esteve conversando com o delegado. É isso, Rubenil? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Balanço. Boa tarde, Marlon, mais uma vez de volta aqui. Só uma informação a mais, Marlon. No domingo passado, o Pedro, ele completou ano, foi aniversário dele, ou seja, uma semana depois acontece essa tragédia com ele em pleno trabalho. Eu conversei com os pais, como vocês viram, e eles me falaram que ele não costumava trabalhar até tarde da noite. E alguns amigos e colegas dele falaram que por conta do UFC eles aproveitaram para ganhar um dinheiro extra, né? Você sabe que é difícil a vida, então eles foram trabalhar para ganhar um dinheiro a mais nesse dia. Ele não costumava trabalhar até tarde da noite, o máximo que ele ficava era até 9 horas da noite. E muitas pessoas, muitos amigos lamentam que ele era um servo do Senhor, era um homem que ia na igreja, não tinha vícios, não tinha mau índole, todos gostavam e era uma pessoa querida, benquista por todos. E hoje a nossa equipe de reportagem também conversou com o delegado e ele deu mais informações sobre o caso, de como está sendo feitas as investigações, e a gente acompanha agora. A equipe da Polícia Civil está em diligências ininterruptas, inclusive já tem uma equipe em campo, colhendo as imagens que ontem a gente não conseguiu colher. Todavia,
nós já fizemos o percurso reverso, né? Já identificamos onde essa corrida foi, vamos dizer assim, pega, onde essa corrida começou com esse final trágico, né? A moto foi também já recuperada no dia de ontem, né? Uma moto Bros vermelha, utilizada pela vítima, e posterior foi subtraído lá no momento das facadas. O crime tem características de latrocínio? Isso, a polícia atualmente ela trabalha com essa hipótese, tendo em vista que até o presente momento não constam ameaças, não consta nenhum outro fator que nos indique que tenha sido homicídio ou algo assim planejado. Como o suspeito levou até um local ermo, né, de difícil acesso, baixa iluminação, e um pouco isolado até, nós temos trabalhado com a hipótese que realmente ele queria subtrair ali bens pessoais dele, da vítima, celular, dinheiro, e, ao que tudo indica, teve uma pequena luta corporal entre eles, né, visto algumas lesões de defesa lá no senhor Pedro, e utilizando, após os golpes, após as facadas, o suspeito se evadiu na motocicleta, né? Então aí a gente trabalha nessa hipótese de latrocínio. Delegado, a Polícia Civil já ouviu O fato, inclusive a gente já ouviu quem primeiro socorreu ele, né? Teve um senhor onde o mototaxista foi pedir ajuda e esse senhor de pronto ali, vendo aquela cena trágica, foi até o Corpo de Bombeiros, acionou o Corpo de Bombeiros e aí o pessoal também do Corpo de Bombeiros já agindo rapidamente levou até o regional. Então, já foram ouvidas diversas testemunhas, colhidas, analisadas e armazenadas diversas imagens de câmera de segurança, tanto perto do local onde o fato aconteceu, onde a moto foi encontrada, inclusive também as câmeras que demonstram o possível trajeto do local até onde a moto foi encontrada. Agora as buscas, eu não sei. E também, durante o velório de hoje, os amigos se manifestaram e protestaram pela insegurança que muitos se sentem seguros hoje em trabalhar e pedem, por parte do governo municipal, pelos órgãos competentes, uma segurança melhor para eles e também a regularização dos trabalhadores. E durante o protesto em frente à delegacia, os mototáxis familiares demonstraram total confiança nas polícias civil e militares para elucidar o mais breve possível esse caso, para que assim a família possa ter um certo conforto em saber que esse crime não vai ficar impune. Marlon? Rubeninho, obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando essa história, porque é um assunto que não dá para cair no esquecimento. A gente acredita no conhecimento que a Polícia Civil tem, no trabalho de investigação. Essa coleta de imagens é fundamental para identificar os suspeitos. Hoje, praticamente todos os estabelecimentos comerciais de Breves têm circuito de monitoramento. Nós temos o CIOP em várias esquinas da cidade que pode ajudar a localizar esse suspeito. E o que a gente quer é, de fato, que o criminoso seja preso e ele possa pagar por esse ato revoltante, infelizmente, que tirou a vida desse trabalhador. Muito obrigado, Rubenil, pela participação ao vivo aqui dentro do Balanço Geral. A gente vai trazer mais detalhes nos próximos dias aqui dentro da nossa programação. Deixa eu falar de coisa boa. No final de semana teve a abertura da programação de verão em Melgaço. Vai ter shows, vai ter programação especial para a população. Momento importante para a população de Melgaço e também para os visitantes. Você que de repente quer ir aproveitar o verão na praia, tomando banho de rio, lá em Melgaço agora tem um espaço preparado para você. Uma grande estrutura para você se divertir com toda a sua família, com segurança, tranquilidade. Uma organização da Prefeitura lá de Melgaço. Lembrando que no final de semana teve show da banda Caferana lá em Melgaço e vai ter várias outras atrações, uma programação especial todo final de semana. Agora no mês de julho vai ter muita coisa bacana para a população de Melgaço para você aproveitar
esse final, na verdade, esses períodos de verão lá em Melgaço. Agradecer aí à Secretaria de Cultura e a todos que coordenam essa grande programação especial para a população de Melgaço, momento importante de reunir a família, se divertir. E lembrando que nos próximos dias a gente está ativando o nosso sinal digital lá em Melgaço também, para a população nos acompanhar. Muito obrigado desde já pela audiência, pela internet e também o nosso sinal ativo lá em Melgaço. Em breve a gente vai trazer muita novidade lá para Melgaço também. Agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na Marajó FM você tem música, notícia e informação. E eu volto amanhã aqui na tela do Balanço com muito mais informação para você. Até amanhã, se Deus quiser.